Nesse momento, eu quero iniciar a nossa apresentação. Nós somos alunas da Uniaselv, acadêmicas do 8º semestre. O meu nome é Aline Galego, juntamente com a Gabriela Gena Rosa. Nós construímos um estudo, uma pesquisa baseada nas relações interpessoais do contexto escolar. Vamos ampliar um pouquinho o nosso slide, para vocês conhecerem um pouquinho do nosso trabalho. E essa é a nossa temática, relações interpessoais no contexto escolar. Que, em resumo, nós vamos abordar a relevância de uma boa relação construída entre todos os envolvidos no contexto escolar. A nossa pesquisa também é baseada no estudo de Daniel Goleman, que vai trabalhar argumentos dentro da inteligência emocional, onde se faz um estudo sobre o autoconhecimento, o autocontrole, as relações baseadas no diálogo, na empatia e na automotivação, no respeito. Isso tudo é um trabalho que vai ressaltar essa importância de manter o diálogo e manter boas relações interpessoais no âmbito profissional. Tudo isso para contribuir no processo ensino e aprendizagem. E aí nós trazemos também as palavras-chave, que são as relações interpessoais, contexto escolar e inteligência emocional. Eu quero introduzir um pouquinho falando de uma problemática que nós temos no nosso meio social, dentro dessa sociedade contemporânea na qual nós vivemos atualmente, que são as situações frequentes que nós observamos no meio das interações de intolerância, de falta de respeito, de falta de compreensão com o outro e de refletir isso na escola com muito bullying. E esses impactos, eles acabam refletindo sim no ambiente escolar. Essas transformações ao longo do tempo vêm refletindo nas relações dos estudantes, nas relações de todos que estão envolvidos no corpo escolar. E pensando nisso, nós aprofundamos a nossa pesquisa bibliográfica sobre a habilidade de se relacionar bem com todos. Então a nossa pesquisa ela faz uma abordagem qualitativa para vir explicar a dinâmica de todas essas relações. Agora, inicialmente, eu quero falar um pouquinho sobre essas relações dentro do âmbito escolar, e aí eu vou abordar, em primeiro lugar, nossa fundamentação teórica, que vai trazer para nós, ao longo de uma perspectiva histórica, na qual o ser humano, desde quando a raça humana existiu, que se difere de outros animais, sobre a capacidade de raciocinar e de relacionar-se socialmente. Então, desde os primórdios, nós já sabemos que havia a necessidade de interação no ser humano. E aí eu trago a fala de Vygotsky, que ele fala assim: através dos outros, constituímos. E essa fala é bem importante porque nós não somos nada sozinhos. Nós precisamos aprender a se relacionar um com o outro. E quando nós vamos para um ambiente escolar, logicamente nós trazemos um pouquinho do clima que há entre nós, do que nós temos em nós mesmos. E aí nós levantamos uma fala da revista Nova Escola, que diz assim: o clima é constituído por avaliações subjetivas e refere-se à atmosfera psicossocial de uma escola, sendo que cada um possui seu clima próprio. Ele influencia a dinâmica escolar e é influenciado por ela. Deste modo, o clima escolar interfere na qualidade de vida e na qualidade do processo ensino e aprendizagem. Então, o clima que você traz consigo, como você está naquele momento, acaba influenciando sim, na dinâmica escolar. Isso vai interferindo num trabalho de qualidade ou não. E aí, o que nós podemos tirar disso? Que essas relações, elas vão se influenciar de forma recíproca. Porque se cada um não se isolar, se cada um de nós não se fechar, se interagirmos um com o outro, vai ocorrer sim uma certa afinidade um com o outro, uma camaradagem, uma empatia, e tudo isso vai contribuir para manter essas boas relações. E aí também nós trazemos a fala de Rocha. Rocha diz assim: relacionar-se é dar e receber ao mesmo tempo, é abrir para o novo, é aceitar e fazer-se aceito, buscar ser entendido e compreender o outro. A aceitação, quando o indivíduo se coloca no lugar do outro. E daí fala um pouquinho sobre essa forma de você se abrir, de você se colocar no lugar do outro, você escutar o outro, fazer o exercício da escuta, se colocar no lugar do outro, entender o outro, ser entendido também. E aí é onde vai ocorrendo, a aceitação. E essa comunicação, que é o que é mais importante entre os indivíduos, ela vai fortalecer o cooperativismo, ela vai estruturar o trabalho em equipe, através do do desenvolvimento de todas essas competências, de escutar e também ser escutado. E com isso, baseado na inteligência emocional, a gente vai trabalhar o autoconhecimento e a capacidade de conhecer o outro também, de perceber as dificuldades, as particularidades de cada um, as diferenças de cada um. E aí a gente traz a fala de Antunes, que diz assim: o conjunto de procedimentos que, facilitando a comunicação e as linguagens, estabelece laços sólidos nas relações humaas. Para o autor, as relações interpessoais têm bases emocionais e psicopedagógicas e podem criar um clima favorável na escola ou não. Então, o que nós podemos trazer, é que essas relações, baseadas na boa comunicação um com o outro, elas fortalecem laços, elas podem mudar o clima de uma escola ou não. E aí, nós vamos realmente enfatizar e colocar como algo protagonista, uma boa comunicação, que no caso é uma ferramenta facilitadora, que vai trazer benefícios às relações interpessoais, porque cada um, quando chega no ambiente escolar, traz a sua cultura, traz hábitos diferentes, seus modos diferentes de agir, suas tradições diferentes, cada um tem uma forma diferente de interagir com o outro. E aí é onde entra a fala do gestor. O gestor, ele deve ser um bom articulador dentro de todo esse processo. Nós temos a fala de Marcelos, que diz assim: o gestor, grande articulador da escola, deve esforçar-se por criar canais adequados de comunicação, interação e garantir o alcance dos objetivos da escola, mantendo o clima entre as pessoas que fazem parte da comunidade escolar e local. Então, o gestor é o grande responsável em articular as boas comunicações, os bons diálogos uns com os outros, para que possa focar no objetivo principal, que é o desenvolvimento e desempenho dos nossos alunos, na aprendizagem escolar. E esse clima vai ser favorável à escola. Então, cabe ao gestor desenvolver uma convivência harmônica entre todos os envolvidos nesse processo. E aí também Marcelo vai destacar que o gestor, ele precisa escutar, fazer o exercício da escuta para que possa ouvir os pontos de vista de cada um. Ele diz assim: o gestor deve trabalhar a diversidade de pontos de vista ou comportamento como fala de enriquecimento para o grupo e como a forma de ampliar a visão particular de cada indivíduo na escola. Ou seja, o gestor, ele deve escutar os diferentes pontos de vista, ele deve ampliar, a visão particular de cada um, ele deve, trabalhar
a participação de cada indivíduo, respeitando a individualidade de todos e, consequentemente, claro, abrindo espaço para que a escola seja democrática. Finalizando essa parte, eu quero falar um pouquinho agora da relação da família com essa convivência escolar. Né? A família, todo mundo já sabe, que ela, evidentemente, ela é o primeiro grupo social onde a criança é inserida, onde a criança tem o primeiro contato com o mundo. E daí eu trago a fala de Susan Monk, que ela diz assim, é na família que a criança encontra os primeiros, outros e por meio deles aprende os modos de existir, seu mundo adquire significado e ela começa a constituir-se. Então, o ambiente familiar estimula os comportamentos. Ele vai refletir, sim, na identidade do indivíduo. Ele vai construir uma cultura, uma tradição, ele vai influenciar na formação do indivíduo. Aí nós vamos voltar a realmente qual que é o conceito original de família. Né? E aí nós fizemos um adendo aqui e buscamos lá no dicionário Michaelis, de 1998, qual que é o conceito original de família. Que vai dizer assim, pessoas do mesmo sangue que vivem ou não em comum. Descendência, linhagem, o pai, a mãe e os filhos. Instituição social básica que compreende um ou mais homens vivendo maritalmente com uma ou mais mulheres, os descendentes vivos e, às vezes, outros parentes ou agregados. O grupo constituído por marido, mulher, filhos, menores e solteiros. Então, nós fomos até o dicionário para buscar o conceito original de família. Mas nós sabemos que com as transformações sociais e com a atualidade contemporânea, nós vivemos novas configurações de família. Né? Houve mudanças nos padrões de sexualidade e essas mudanças alteraram o modelo de família. E é onde nós sabemos que esse novo modelo de família se desvinculou do casamento. E isso é uma grande razão para refletir, de certa forma, na aprendizagem do educando. Porque a família, né, com seu significado original, ela era composta por pais e filhos. Isso quer dizer o quê? Que os pais, eles sempre foram os responsáveis pelo menor, pela educação da criança. Né? Na verdade, todas essas novas configurações de sociedade, nós sabemos que não alteram fatores biológicos. Mas, né, por conta de tantas transferências de responsabilidades, a família, né, trouxe muitas lacunas. Houve muitas lacunas nos núcleos familiares. E isso, né, nós vimos refletir muito na educação. Então aí a gente traz uma pequena perspectiva histórica e voltamos lá no século XVIII, mais precisamente lá no século XIX, onde o perfil da mulher era de ser uma boa mãe, de gastar o tempo com amor, né, com cuidados da higiene da criança, né, com a vida materna, com a amamentação, né, e tudo isso foi alterando a partir da Primeira Guerra Mundial, porque a mulher começou a ocupar o mercado de trabalho e começou a existir uma ausência masculina dentro da família. Essa lacuna já começou a nascer dentro da família, onde no momento que a mulher resolveu assumir a determinação individualizada. E aí essa família ocidental, onde a base paterna, né, a soberania paterna existia, foi desafiada no século XVIII pelo empoderamento feminino. E daí o declínio do pai, da figura do pai e a desordem da família tradicional foi ocorrido. E aí a sociedade, ela começou a valorizar não só mais a instituição primária da família, mas os membros da família. Então, é lógico que essa estrutura tradicional familiar importuna os homossexuais, os inférteis, as prostitutas. Esse novo formato contemporâneo, ele vai desvirtuar, né, essa família primária tradicional. Ela vai desconstruir a figura paterna do pai, vai elevar, né, a figura da mãe. E isso é consequência desses movimentos liberais, né, que apontavam as conquistas igualitárias e libertárias. E aí nós podemos buscar avanços tecnológicos, né, e mudanças sociais que vêm influenciando a alteração dos conceitos de família. O autor, né, explica, o autor Dias, ele fala assim, as famílias modernas ou contemporâneas constituem em um núcleo evoluído, a partir do desgasto do modelo clássico, matrimonizado, patriarcal, hierarquizado, patrimonizado e heterossexual, centralizador de prole numerosa que conferia status ao casal. Neste seu remanescente, que optar por prole reduzida, os papéis se sobrepõem, se alternam, se confundem, ou mesmo se invertem, com modelos também algo confuso, em que a autoridade parental se apresenta não raro diluída ou quase ausente, com a constante dilatação das expectativas da vida, passa a ser multigeracional, fator que diversifica e dinamiza as relações entre os membros. Então, essa relação de família começou a ser dinamizada, né? Os papéis começaram a se sobrepor, a se alternar, a se confundir, a serem até mesmo confusos. Porém, nós sabemos que, de acordo com a LDB, né, no artigo 2, né, institui que a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, e tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nós sabemos que a figura dos pais da criança, dos responsáveis, né, é de importante base, porque é nesse momento que a criança precisa ter a base familiar. Os pais, eles precisam ser ativos na educação. Os pais eles precisam ser ativos na formação da criança. Eles precisam desempenhar um trabalho de transmitir valores, de transmitir educação, valores morais e éticos na vida da criança. Né? Muitos estudos comprovam que a criança que tem uma boa base familiar, bem estruturada, a criança tende a apresentar um bom desempenho e uma boa performance nos estudos. Então, os pais, eles têm a responsabilidade de dar todo o suporte emocional para os educandos, né? De transmitir esses valores éticos, morais. E por isso, né, que a família é tão importante na vida da criança. Ela precisa trabalhar para contribuir também, né, e facilitar o processo de desenvolvimento das crianças. Então, sobretudo, muitas vezes nós vemos nas escolas que há uma terceirização. Há uma terceirização na educação dos filhos para encaminhar para a escola. Mas a escola, né, como uma protagonista principal de todo esse processo, ela precisa conscientizar os pais de seus respectivos papéis. Porque é importante que os pais se façam presentes, os pais se façam participativos e ativos em todo esse processo escolar. E, claro, focando na boa comunicação, no objetivo profissional da aprendizagem, no bom desempenho dos educandos. É lógico, sempre é importante estreitar os laços, né, se colocando no lugar do outro.
e tendo um diálogo sempre aberto. Então, eu venho ressaltar aqui que para que tudo isso ocorra de forma, né, agradável, dos métodos importantes que a gente pode conhecer, baseado em Daniel Goleman, ele traz para nós os pilares da inteligência emocional, que vão ajudar a desenvolver essas boas relações. E o primeiro pilar vai falar de conhecer as emoções. Vai se tratar de o autoconhecimento, do exercício de olhar para si mesmo, né, de conhecer melhor a si mesmo, de olhar para dentro de si, fazer uma reflexão sobre quem você é, como você age, como você reage diante de emoções, né? E o segundo pilar vai falar sobre controlar as emoções. O que seria isso? A partir do momento que você conhece as suas emoções, que você conhece como você lida com tais situações, lógico, você vai aprender a lidar com as emoções, a gerir suas emoções e automaticamente vai aprender a ter uma calma e ter equilíbrio diante de circunstâncias que não vão ser muito agradáveis a você mesmo. E aí o terceiro pilar vai falar de ter automotivação. Quando você alcança o autocontrole das suas emoções, consequentemente, você controla a sua melhor motivação. E aí nós podemos dizer que se nós respondemos conscientemente esses estímulos, né, analisamos melhor os sentimentos, nós abrimos portas para repensar nos comportamentos e se automotivar. E daí também ele vai trazer o quarto pilar, que vai falar sobre ser empático, sobre a capacidade de se colocar no lugar do outro, de compreender, de ser sensível ao sentimento alheio. E, dito isso, nós podemos dizer que cabe todos no ambiente escolar, né? A família e a escola, saber se relacionar, ter uma boa relação interpessoal, construir um bom diálogo, né? Claro que a família vai ser, a escola vai ser mediadora de todo esse processo, né? Ela deve adotar formações aos profissionais, aos professores, a todos envolvidos no processo escolar, né? Métodos como a inteligência emocional para desenvolver melhor essas habilidades, de manter uma boa relação, de ter uma relação positiva, né? Que todas essas ações vão colaborar e vão colaborar para que haja um trabalho em equipe fortalecido, para que haja qualidade nas práticas educadoras, para que a resolução dos conflitos seja algo que vai ser superado dia após dia. E tudo isso para que tenha um foco e objetivo. E o foco e objetivo é o processo de ensino-aprendizagem rumo ao êxito escolar. E aí, eu vou passar para minha colega, que vai falar sobre a metodologia de ensino. Ela vai dar continuidade ao trabalho e eu agradeço a todos por terem me ouvido até agora. Eu sou a Gabriela e eu vou falar um pouco sobre os métodos e materiais utilizados em nosso trabalho. O nosso trabalho ele teve como natureza básica, pois através da natureza básica a gente amplia nossos conhecimentos, se aprofundando mais sobre o tema escolhido. A gente classificou como qualitativa. Ali a gente consegue tratar dos fatos e delimitações, oportunizando a nós se aprofundar mais sobre o tema. A gente também teve um estudo descritivo, onde a gente caracteriza os acontecimentos, analisando e pesquisando e obtendo resultados variados. Também no nosso trabalho a gente abordou uma imagem de Gustavo Henrique Soares Tedesco, onde essa imagem transmite a nós uma imagem de muita clareza de um ambiente saudável, respeitoso e sem preconceito. No nosso estudo, a gente abordou 3 questões com uma educadora que leciona na Escola Estadual América Dutra Machado, localizada no município de Florianópolis. Essa educadora, ela tem duas turmas, uma no período da manhã e uma no período da tarde. As duas turmas contêm 30 alunos na quarta série do fundamental. Esse questionário ele contém 3 perguntas. Como deve ser o relacionamento interpessoal na escola? Foi a primeira. A segunda pergunta foi: como as relações interpessoais influenciam na aprendizagem dos alunos? E a terceira e última questão foi: para que uma relação interpessoal ocorra, é importante. A nossa educadora respondeu: para que um bom relacionamento exista, tem que haver diálogo entre os envolvidos, foco e objetivo perante o educador, e saber lidar com as emoções, tanto o educador como os alunos. Então, no relacionamento interpessoal, ele não deve estar presente só no ambiente escolar, e sim no ambiente social, fora do ambiente escolar, sempre. E a gente tem que entender que o relacionamento interpessoal, ele deve ser um ambiente, né, que haja muita gentileza, respeito e empatia um pelo outro. A gente tem que saber ouvir, respeitar e reconhecer nossos próprios erros. O relacionamento interpessoal, ele se baseia muito no equilíbrio e da compreensão um pelo outro. E para isso, né, a gente tem que construir um relacionamento saudável, tanto de comunidade, escola e família, para um bom desenvolvimento do aluno em nosso ambiente escolar. E assim nós fechamos o nosso trabalho. Muito obrigada.